agora eu quero aproveitar e convidar você para saber um pouquinho mais sobre Taekwondo. Por quê? Porque hoje é o dia, né, de nós celebrarmos, de nós valorizarmos os atletas que nesta modalidade têm se dedicado muito. Inclusive campeões, por que não? Eu quero agradecer Mestre Tilico por estar aqui conosco e o Pedro também. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Rita, eu que agradeço, né? Um dia especial, a gente até ficou assim lá, receber esse convite, né? Pra gente é muito importante poder estar aqui e divulgar essa arte. Quando a gente fala em artes marciais, a gente, claro, pensa em todos aqueles movimentos e etc. O Taekwondo se diferencia de outras artes marciais. Primeiro, né, o Taekwondo, o que significa? Tem um significado a palavra? No que se diferencia? Ou no que se torna parecido com outras artes em relação aos movimentos corporais? Bom, o Taekwondo, ao pé da letra, significa o caminho dos pés e das mãos através da mente, né? Tai é pé, Kwon é mão e Do é caminho. Como o Karatê, Karatê-Do, Judô. Do é o caminho, a filosofia, né? Então, assim, a gente vê hoje a arte marcial, ela estrutura o ser humano, né? Qualquer tipo de arte marcial, né? Com valores, né? A gente vê, eu sei porque eu dou aula há 40 anos, então a gente vai entendendo... 40, Tilico? 40. Eu tô com 25 anos, mas dou aula faz 40 anos. Então, o Pedro tem um caso à parte, depois ele vai falar. Mas então é assim, né? Eu percebi que muitas pessoas que treinavam e me procuravam não tinham aquela pegada de atleta. Eram mocinhas, eram adolescentes, tal, que não tinha aquela... Mas eles estavam se preparando para que eu ia vir. Então, inconscientemente, eles procuravam uma arte marcial. Eu até brincava para as mocinhas, falava, nossa, em vez de vocês estarem em shopping, vocês estão à tarde treinando comigo aqui, né? Eu não entendia muito. Daí o tempo foi me mostrando, né? Então, é uma coisa que eles procuram, né? Principalmente, tem médico, o Pedro é psicólogo, são profissões que não batem muito com o que a gente faz, mas a prática acaba estruturando essa pessoa por causa do estresse, né? Eu tenho médicos que fazem cirurgias, eles operam, tem alunos advogados, então são muitas responsabilidades que eles precisam estar no dia a dia, então o Taekwondo acaba sendo um suporte psicológico. E uma das coisas que você citou agora, os médicos fazendo, porque o Taekwondo exige também resistência, né? Existe todo um trabalho com o corpo, com a musculatura, com os movimentos, você vai trabalhar a mente, mas você precisa de uma resistência também para fazer todos esses exercícios. Porque é uma luta, né? Sim. Todos esses movimentos. Para os médicos ou para qualquer outra profissão, como um psicólogo também, vai trabalhar a mente, vai trabalhar o corpo e eu acho que atrapalha um pouco também a disciplina, melhora a ansiedade, porque você tem o tempo para fazer cada um dos movimentos e eles têm uma regra. Um movimento depende do outro. Isso ajuda em qualquer profissão. Só continuando a pergunta que você me falou, né, dos movimentos, o Taekwondo é uma arte marcial que trabalha muitos chutes, nós vamos mostrar daqui a pouco, né? É muito dinâmico, né? Só para o pessoal entender que está assistindo. O judô é uma luta de contato, que há um desequilíbrio e imobiliza, né? O judô é japonês. O karatê já usa 50% dos golpes com os membros superiores e 50% dos membros inferiores. E o taekwondo já é de origem coreana e usa muito chute, né? Então é uma luta muito bonita. Mas voltando à pergunta que você me fez, eu trabalhava muito competição. E eu abandonei essa parte por opção minha mesmo, né? Eu gostei muito, fui até para a Olimpíada, tudo, era técnico da seleção. Mas quando eu parei de trabalhar a competição, eu comecei a ver arte marcial de uma forma diferente, como você falou, né? Então a pessoa ela vai se disciplinando, né? Porque uma pessoa de 40 anos hoje não tem ninguém acima dela, ela é chefe de família, já é um médico, como eu tenho alunos lá, então não tem ninguém acima. Então ele acaba usando o Taekwondo, né, para essa disciplina, para esse suporte, porque tem trabalhos que são mais simples e outros mais complexos. Imagina, eu tenho aluno lá que ele é dono de fábrica, toma conta de 50, 60 funcionários, entendeu? Então eu percebi que o Taekwondo estrutura muito por dentro e você trabalha a autodisciplina. O que é autodisciplina? Disciplina é você vir trabalhar. Você vem trabalhar porque você tem que trabalhar, você é pago. Agora, a autodisciplina é você sair daqui, a Rita sair daqui, ir para uma academia, treinar, sair da academia, ir para fisioterapia. Aí já é diferente.
Então, eu mesmo percebi que eu tinha disciplina para trabalhar, mas a minha autodisciplina não existia muito, né? Então, eu acho que assim, eu até trouxe o Pedro, que eu queria que ele estivesse aqui, porque ele vai falar com as lentes dele. Porque, Rita, se você for fazer o taekwondo, você vai ver de uma maneira. Ah, o taekwondo é legal, me deixa mais segura, né? Eu até brinco com meus alunos, falo, gente, vocês ficam perguntando se eu tenho medo de lutar ou não, mas e as meninas que vêm aqui? Porque eu sempre achei as mulheres mais fortes do que a gente, que elas são mais vulneráveis, né? Então eu percebi que o pessoal procura lá para um autofortalecimento interno. Legal. Porque antes eu buscava só o campeão, e não é, né? Hoje quem estrutura a sociedade que é médico, psicólogo, enfermeiro, advogado. Então eu comecei a servir uma outra turma que eu não tinha acesso, entende? E olha, e falar em psicólogo, nós temos um aqui conosco hoje que também é apaixonado pelo taekwondo. E não é de hoje, né, Pedro? Não, faz bastante tempo, na verdade. O mestre gosta de contar essa história de um jeito muito engraçado, na verdade. Que primeiro meu pai apareceu na academia, depois ele conheceu minha mãe, levou ela, eu fui treinar na barriga dela. Ah, então desde intrauterino você já fazia taekwondo também, junto com a mamãe. Aham. Então, eu tenho uma história com o taekwondo de algumas indas e vindas aí, mas desde que eu era criancinha, né? Então, o tempo que eu treinei ativamente, eu creio que já deu mais de 10 anos. É algo que é uma parte fundamental da minha vida, né? Como o mestre falou, a arte marcial ela é o que estrutura o ser humano, né? Você acha que isso te ajuda de alguma forma no seu trabalho, uma vez que nós já citamos isso agora há pouco? Muito. Muito? Bastante. Dá para abordar essa questão de vários pontos, na verdade, né? Tem a própria questão da disciplina. E na psicologia a gente não enxerga o corpo e a mente como coisas separadas, né? Na verdade, a gente é um todo composto de corpo e mente, que na verdade é uma coisa só, né? Os dois existem ali juntos. Então, qualquer coisa que você faz para um tem efeitos no outro, necessariamente, né? São coisas que às vezes te deixam mais calmo, que te ajudam a coordenar melhor os movimentos. Isso vai ter efeitos na forma como você pensa também. Então, o taekwondo é algo que é essencial, assim. Eu vejo claramente a diferença na minha vida nos períodos que eu tô treinando ativamente e nos períodos que eu não tava treinando. Você já chegou a recomendar o taekwondo para algum paciente seu? Fala, olha, você tá precisando fazer taekwondo. Não, porque eu não sigo um método diretivo, né? Isso seria eu me impor sobre o paciente. Eu pegar o que eu tenho como um valor meu. Mas, assim, para os meus amigos, para os meus conhecidos, eu vivo recomendando. Inclusive, o mestre Tilico trouxe para nós aqui vários recortes. Gente, desde 92 tem alguns recortes aqui. Eu vou até erguer alguns. Mestre, o senhor fique à vontade, por favor, para comentar. Deixa eu só colocar o microfone aqui de novo no lugar. Olha só, nós temos vários recortes que o senhor foi compilando estas reportagens ao longo do tempo, né? Na verdade, né? Esse aqui é uma criança, olha que gracinha. Hoje ele já tem um filho maior do que ele aí. Foi me visitar semana passada. É muito legal. Aqui. Assim, como os campeonatos mundiais sempre acontecem em novembro, no segundo semestre, e o futebol aqui no Brasil termina em novembro, e a gente fazia parte da seleção brasileira, então ficava muito fácil a gente fazer matéria, né? Como o taekwondo lá estava sendo, assim, descoberto pela mídia, então o pessoal de Campinas, assim, a mídia procurava muita gente, entendeu? Tanto escrita como televisiva, então a gente tem bastante matérias. E eu fazia parte da seleção brasileira e paulista, e a base da seleção brasileira também era na cidade de São Paulo, então a gente teve sorte, né? Olha, e aqui tem muita história. Olha, desde 92, olha que São Paulo leva 10 das 16 categorias. Isso. Olha isso. E a Ponte Preta também, né, já até agradecendo aqui ao vivo e a cores, como a minha academia fica perto da Ponte Preta, então a Ponte Preta servia os nossos atletas com fisioterapia, alimentação, a própria prefeitura fazia os projetos, e a gente, na nossa academia, a gente tinha também um alojamento e o dojan, né? Então, foi um casamento assim que foi acontecendo com o tempo, né? Então, foi muito bacana essa fase. Mas a nossa conversa não para por aqui não, fica com a gente, porque nós vamos mostrar os movimentos e de que forma esses movimentos vão trabalhar o corpo e a mente. O intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Beijo carinhoso aí para Cibele Campos de
Porto Feliz. Tá? Beijo para você, Cibele. A Larissa Bianchi está colocando aqui, olha meu mestre aí, gracinha. E a Larissa colocou uma coisa aqui em cima, ela colocou, somos medalhistas olímpicos e paralímpicos no Taekwondo. Gostei. Doraci Fantin com a gente, a Doraci, olha gente, ela colocou aqui, estarei sempre com você em qualquer horário. Doraci, obrigada. Deus te abençoe, viu? A Fátima Souza, obrigada pelo elogio. Ela nos vê da cidade de Princesa Isabel. Só não lembro o estado, mas de Princesa Isabel está conosco. E ela falou que culinária hoje, que delícia, né, Flaviane? A Ilane Uric, lá de Panambi, no Rio Grande do Sul, colocou assim que ela deu uma sumidinha, mas sempre que for possível estará conosco. Beijos. Eu vou deixar o celular aqui, ó. Oi, Jesus. Eu vou deixar o celular aqui do ladinho, porque nós estamos com o mestre Tilico e o Pedro, os dois envolvidos com o Taekwondo, têm usado isso como profissão e também como auxílio no dia a dia, no seu crescer com suporte. E você trouxe a gente aqui para mostrar não só equipamentos, mas também movimentos. Chefe, é o mestre? Sim. Então, eu vou começar pela proteção pessoal, né? Como a gente tem o tempo aqui um pouquinho pequeno, mas eu vou tentar mostrar tudo, né? Tá. O máximo que der. Okay. Então, o atleta, quando vai disputar, ele usa o peito do pé, né? Que o peito do pé, ele tem o contato com o colete. Então, ele usa a botinha aqui, o protetor de canela, protetor de antebraço, o protetor de órgão genital, né? Que ele não está usando agora porque ele não vai fazer o combate só, né? Esses são os materiais básicos de proteção. E o capacete também que é usado na hora da competição. Né? Isso para competição? Para competição, né? Na academia a gente não usa muito porque na academia a gente faz a sombrinha, que é uma luta com menos contato, né? Pode tirar o capacete, não tem problema não, Pedro. E continuando aqui com o equipamento pessoal, você consegue pegar para mim aí embaixo? Isso aqui... o Taekwondo se tornou assim uma arte marcial muito tecnológica, né? Então esse é um par de colete, e esse colete, só para vocês terem uma ideia, custa R$5.000 esses coletes, e são eletrônicos, né? Eles usam um controlezinho aqui atrás, né? É colocado esse controle aqui atrás e é conectado com o computador. Então, quando o atleta chuta, deixa eu dar um chute no colete aqui. Esse contato no colete, ele tem que ter um tempo e uma pressão, então aparece no placar, né? Então os dois lutadores usam o colete e eles ficam fazendo estéreo. E quem der o contato mais certeiro no colete é pontuado, né? Então é uma tecnologia muito eletrônica, né? Hoje em dia, né? Ou seja, os juízes não precisam nem não somente avaliar o que está acontecendo, mas o próprio colete dá esse resultado? Seria isso mais ou menos isso? Isso foi muito bom porque tinha uma certa tendência, né? Às vezes os árbitros não conseguiam ver a pontuação, dava problema. Então, e hoje também tem o VAR também, no Taekwondo também tem, né? Tem o VAR também? Tem, eles param a luta, né? Veja se foi ponto ou não. Então hoje ficou assim a regra bem clara, né, pra gente, né? Então, esse é o material que a gente usa de competição, tá? Agora, como a gente tá assim, a gente tem que demonstrar tudo, então hoje eu vou fazer um microaquecimento com o Pedro aqui e nós vamos mostrar alguns tipos de treinamento que a gente passa para os atletas para atingir um nível de competição, né? Então a gente vai fazer aqui, o Pedro vai demonstrar. E são todos exercícios específicos. O que são exercícios específicos? São exercícios feitos para aquele esporte, tá bom? Entendi. Então nós vamos começar com a elevação de joelho, né? De frente para a câmera aí. Elevação de joelho alternado, vamos lá. Isso. Como o Taekwondo usa muito movimento de perna, então a gente aquece muito os membros inferiores. Tá bom? Calcanhar no glúteo. Isso. Pode virar de lado que a gente consegue ver aí. Isso também. Ok, step de frente para a câmera, né? Step alternado. Isso são já exercícios que atletas de alto nível, né? Que eles já chegam na academia, já vão aquecendo, né? E o Taekwondo usa muita movimentação. Ok, tá bom. Dando continuidade, né? Além de o Taekwondo ter a luta, nós temos 6 partes que fazem parte do Taekwondo, né? Iron, que é a parte teórica, né? Que é a história do Taekwondo, da onde ele veio, como ele surgiu. Tem o Kyopa, que é o quebramento, que eles fazem quebramento em madeira, telha, né? Tem o Horsenshu, que é a defesa pessoal com faca, não dá para demonstrar tudo, né? Tem o Balksur, que são as técnicas de chute,
e tem o Kyoryugi, que é a luta. Então o Taekwondo se divide em 6 partes. A gente vai tentar mostrar algumas delas aqui. Ok. O Pedro agora ele vai chegar um pouquinho de lado aqui, de frente aqui para a câmera, Pedro. A gente vai demonstrar agora o Punse. O que é o Punse? O Punse é uma sequência de técnicas de defesa e ataques imaginário que o atleta ele treina numa meditação ativa e desenvolve a lateralidade, né? Então vamos lá. Atenção. Tchau. Quem é o comprimento. Cada Punse tem um significado. O Punse que o Pedro escolheu fazer é o Tegu Punse Sajan, que significa trovão. Né? E tem uma analogia com a natureza, cada Punse. Cada Punse representa uma coisa. Por exemplo, bem rapidinho para aqui. A gente está bem longe do Sol e da Lua, né? Mas nós, seres humanos, somos conectados com a Terra e com o Sol, que a gente não percebe. Então a arte marcial vai fazendo a gente perceber que a gente não é do planeta Terra, a gente é do universo, a gente é muito mais do que a gente imagina, né? Então é uma parte espiritual que eu comecei a descobrir com o tempo. Né? A gente é apenas tá aprendendo hoje aqui. A gente é apenas uma centelha, mas é igual uma estrela no céu, né? São várias estrelas que compõem, né? Então vamos lá, atenção. Tchau. Quem é? Chumbi. Chumbi quer dizer preparar. Tegu Punse Sajan. Vou dar o comando em coreano, tá? Si, tchau. Parou! Parece simples, né? Mas aqui o Pedro estava pensando na respiração, tomando conta dos detalhes dos pés e das mãos, né? Então a gente começa a descobrir uma parte do cérebro que a gente não usa, porque é automático, a gente acorda, escova o dente, prepara a criança, leva para a escola, volta para cá, a gente não se percebe. Então eu sempre falo para meus alunos, terminou a aula, vai para casa, desliga o som e tenta entrar em contato com seus 5 sentidos. Então eu descobri que com o Taekwondo você faz uma autoterapia. Olha aí. Eu tô amando tudo isso. Esse é um dos movimentos. Um dos movimentos. É um movimento intermediário. Agora a gente vai demonstrar como é que a gente evolui nos chutes. Porque nós temos o lado direito e o lado esquerdo, né? E é esquecido. Tem que estar equilibrado, os dois têm que ter a mesma força. No dia a dia a gente só usa uma coisa, cumprimenta com a mão direita, escreve com a mão direita. Então tem uma coisa que eu gostei muito que chama transpessoal. É você sempre fazer uma coisa que você não está acostumado. Andar de costa. Eu já fiz isso. Escovar o dente com a mão esquerda. Mas é verdade, é onde você muda as sinapses e o estresse vai embora. A coisa mais difícil é pentear o cabelo com a mão esquerda. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui o microfone, se a senhora puder segurar um pouquinho o microfone para mim, seguro para você, seguro. Bom, isso aqui é um par de raquete, a raquete que desenvolve a técnica do chute. Então o Pedro vai mostrar agora, nesse momento, técnicas de chute e depois técnicas de explosão, tá bom? Dá licença. Atenção. Né? Isso. Andar. Esse movimento aqui, a gente desenvolve a movimentação, né? E esse é o chute básico, o Bandao Tiagi, tá? Então esse é o chute mais usado e é um chute que a gente usa muito no aquecimento. Agora eu vou mostrar uns chutes com mais plasticidade, que não é qualquer faixa que consegue fazer. Por isso que eu trouxe o Pedro, que ele já está mais treinado, tá bom? Ok. Só. De furiou. Esse chute aqui usa muito para nocaute, é um chute de contra-ataque, tá bom? Qual a pressão de um chute desse?
Oi? Eu falei até no microfone. Qual a pressão de um chute desse? Então, É uma tonelada. Eu sou formado em educação física também, né? Uhum. E a gente fazia um estudo interessante na faculdade, que se a gente pegar uma pessoa igual a gente, né? E ela usa a própria força contra a gente às vezes não suporta a nossa própria força, você acredita? Interessante. Quando a gente está num momento de estresse ou antes de uma luta, a gente desenvolve uma força interior através do prana, da respiração. Outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, gente, atente-se à sua respiração, é a coisa mais importante, porque a gente também trabalha a meditação lá também, que é uma parte que todo dia a gente sai para guerrear a luta, o lutador, então a gente tem que ter um momento de paz, que a gente pratica o inverso lá também. Olha, eu quero agradecer aqui ao Pedro. Pedro, muito obrigada por Obrigado. estar conosco, que você não só exemplificou, mas com certeza inspirou muita gente hoje. Peraí que eu tô meio ofegante aqui. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Eu agradeço muito por essa oportunidade. E olha, agora, mestre, por favor, nós queremos agradecer a sua participação, a sua instrução e principalmente porque você se preocupou com detalhes. Mostrou o todo, mas nos deu detalhes sobre o Taekwondo e parabéns pelo dia de hoje. Eu que agradeço, Rita, e eu queria deixar bem claro para vocês, eu sempre falo para meus alunos, não se abandonem, se cuidem, tá? Sempre tem uma pessoa dentro da gente que a gente às vezes não se permite conhecer. E é nos momentos de solidão e treinamento, de introspecção que a gente descobre o que a gente veio fazer aqui. Obrigado pela oportunidade, Rita. Olha, e como que nós encerraríamos o cumprimento? Com a mão aqui ou assim? Como? Atenção. Vamos. Tchau. Finla. Muito obrigado, boa tarde. A gente vai para o intervalo e volta já.